será apresentada na noite desta quarta-feira a peça teatral Minha História, interpretada pelo ator e diretor Augusto Sopran. Com cerca de 1 hora de duração, a peça é, na verdade, um monólogo que conta com diversas variações, com momentos de mímicas e danças. Para falar sobre o assunto, Augusto conversa com o repórter Sandro de Pontes. Augusto, você em Andradas, esse monólogo Minha História, que não é simplesmente um monólogo, né? Tem alguma coisinha a mais. Como é esta peça? É um monólogo feito de uma forma diferente. Eu uso técnicas e estratégias de prender a atenção do público, não só prender, mas também valorizar e resgatar o valor da arte no geral. Eu uso técnicas de mímica de estilo, interativa e ilusionista. Também uso dança, misturo 3 estilos diferentes de dança, que é o jazz, contemporâneo e dança de rua. E também uso um pouquinho de arte circense, para poder dar uma brilhantada na peça. Mas com tudo isso eu conto uma história de vida real, uma história de superação. A peça é um drama, porém as pessoas riem a peça toda. Parece uma comédia, mas na verdade ela é um drama. Agora, Augusto, isso você sozinho no palco o tempo inteiro? Sim. Tudo isso? Tudo isso. E é difícil essa interação com você mesmo, com o público, correr, dar tempo, dar certo? Como que é isso? Realmente é muito difícil. Só que como eu já tenho uma experiência, eu montei esse trabalho mediante muitas coisas que eu estive realizando em minha vida. Então, mediante esta carga, essa bagagem que eu adquiri, eu consigo fazer com facilidade. Tá. E o título desse monólogo, Minha História, sobre o que fala a peça, o que as pessoas vão encontrar lá nesta quarta-feira? Geralmente eu não revelo o segredo, mas é a história da minha vida, uma história real. Eu conto a história, tudo que eu passei. A minha vida parece incrível, tudo que eu passei, mas é real, é verdade. E você me dizia que é paulista do interior de São Paulo? Isso. E que hoje mora em Florianópolis. Exatamente. E qual que é o seu trabalho lá em Florianópolis? Como que você desenvolve a arte por lá? Lá em Florianópolis eu dou aula de teatro e dança, em algumas escolas estaduais. Eu dou aula de dança de rua e também trabalho direto com teatro mesmo. Eu faço trabalho geralmente nas escolas, então fico durante a semana toda apresentando nas escolas. E essa peça, Minha História, é a primeira peça que você é o diretor, que você dirige? Que eu dirijo, sim, a primeira peça. Eu já estive participando de muitos grupos, companhias, estive viajando por vários estados do Brasil, apresentando, mas que eu estou dirigindo é essa, que já faz 1 ano e meio. Estou com essa peça em cartaz há 1 ano e meio. 1 ano e meio, bom tempo. Isso. E já passou por quais lugares, Augusto? Eu já estive Rio Grande do Sul, Paraná, Curitiba, estive 1 ano e meio em Curitiba, estive no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e, para completar, eu estive em Belo Horizonte, na verdade, fazendo um curso. Estive 5 meses estudando em Belo Horizonte. E agora a peça finalmente chega aqui em Andradas. E como que as pessoas, pelos locais pelos quais você passou, como essas pessoas estão reagindo à peça? Aqui em Andradas eu percebi, aqui em Minas no geral, uma valorização muito grande pela arte. Então eu estou me sentindo muito bem, as pessoas aqui são muito receptivas e estão valorizando bastante, então está sendo muito bom. Essa pergunta que eu vou fazer agora é um pouco óbvia, mas não pode deixar de ser feita. Como é fazer teatro no Brasil, Augusto? No Brasil tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que o Brasil está carente, está sedento disso, mas não está tendo o seu devido valor ainda. O Brasil não está dando o devido valor na arte no geral, como a parte corporal, como dança e mímica. O teatro é um pouquinho mais, mas o Brasil ainda precisa melhorar muito nisso. O público, por exemplo, às vezes nós percebemos grandes peças em vários locais do país com pouca presença de público. Às vezes o brasileiro prefere ficar em casa, ele não tem o hábito, vamos dizer assim, de ir ao teatro. Por que você acha que isso acontece? Infelizmente isso acontece, talvez por causa de uma acomodação da televisão mesmo. Talvez as pessoas preferem ficar em casa, assistindo uma televisão, um programa, do que ter que sair e prestigiar um trabalho artístico dessa forma. Mas precisa mudar isso, e o seu trabalho de tantos outros artistas vem nesse sentido. Isso, com certeza. Bom, Augusto, eu gostaria então de que você finalizasse fazendo um convite, não é, para quem está em casa, não perder o monólogo Minha História na noite desta quarta-feira. Eu quero convidar a todos, vocês possam ter
o privilégio, e eu ter o privilégio de ter vocês lá assistindo essa peça. Garanto que vocês vão gostar muito, porque é uma peça feita de uma forma bem contemporânea, uma forma que consegue atingir todos os grupos de pessoas. É assim que eu trabalho, vários estilos para poder atingir vários grupos, desde criança até adultos e até senhores. E estejam lá, eu estarei muito feliz em ter a presença de todos vocês lá. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação aqui na sala de entrevista do Telejornal Integração. Nós conversamos com Augusto Sopran, ele é ator e diretor de teatro que está em Andradas para apresentar a peça, o monólogo Minha História, que irá acontecer na noite desta quarta-feira no Teatro Municipal José Estivani. Andréa Roveri, é com você.